Chega ao dia em que tu chegas à beira das tuas meninas, olhas para elas e assim um cagalhão castanho numa das folhas. Normalmente na ponta, às vezes a fugir para os lados. A pessoa nem entra em pânico. A pessoa relaxa, a pessoa vai embora e segue a sua vida. Não é isso que acontece, pois não? Uma pessoa agarra a cabeça, puxa os cabelos e... O que é que está a passar? Calma, calminha, que hoje neste vídeo vamos falar das principais causas para termos estas pontinhas castanhas. Consultório plantahólico, que eu já tinha saudade de sentar o rabo no chão para falar com vocês, e hoje com um tema que eu vou adorar estar aqui a falar para vos tranquilizar. É daqueles pedidos de ajuda que eu recebo todos os dias, fotos das vossas plantinhas com pontinhas, manchinhas, castanhas. Vamos falar o que é que pode estar na causa de tais pontinhas castanhas, de tais manchinhas castanhas. Não se preocupem, é a vossa planta só a dizer: eu estou aqui, tenho aqui uma necessidade especial. Sentem aí no sofazinho, sentem aí no chão, sentem aí na cadeira, vamos estar aqui juntos num tete-a-tete. Eu só peço é uma coisa: nada de se estressar. Eu gosto de vocês relaxados, eu gosto de vocês em paz, zen, com o chá nas veias. Eu não quero pessoas aflitas. Plantinhas são para nos deixar mais calmos, mais tranquilos, para nós cuidarmos delas, é o nosso momento assim de desestressar. Faz sentido? Vamos a isso. Primeira causa para o aparecimento, então, das nossas pontinhas estaladiças. Esperar muito tempo entre regas. Nós não podemos dar esse tipo de stress à planta, que ela esteja assim tanto tempo sem água e esperar que ela continue bela e maravilhosa. Não, isso não acontece. Apesar dela ser forte, ela vai resistir, porque as plantas sem água resistem mesmo muito tempo. Essa rega muito espaçada vai ter consequências, e uma delas são, então, pontinhas das folhas. Começa sempre pela pontinha e depois acaba por ir para a folha toda, assim, crispy, crunchy, estaladiço. Vocês já sabem o truque que eu vos dou com a rega para saberem quando é que precisam de regar. O vosso dedo é o vosso melhor amigo. Mas uma coisa mais importante que o dedo é prestarmos atenção, darmos um pouco do nosso tempo às nossas plantinhas. Obviamente não é preciso ser todos os dias, mas convém nós estarmos em cima das nossas plantinhas. Nós, ao longo do tempo, também vamos percebendo o próprio horário delas. Também temos de nos reger pelo tempo, que agora entrou o verão, está o tempo mais quente, mais seco, logo as nossas plantinhas vão precisar de ser regadas mais frequentemente, porque a água da terra evapora mais rápido, a planta usa essa água mais rápido, daí nesta altura que temos ainda de estar mais atentos. Plantinhas sempre debaixo do nosso olho, não é que seja difícil, pois não, porque ter estas bebés a serem tratadas por nós, eu falo por mim, eu adoro tomar conta destas miúdas. Vamos estar atentos à terra, muito simples, quando o nosso substrato secar, é hora de regar. Vamos ao segundo ponto, que está de mãos dadas com o primeiro ponto: pouca água. Aqui estamos a falar da quantidade de água que vamos dar à nossa plantinha quando regamos. O que muitas vezes acontece é que nós vamos regar a nossa menina e esperamos que a água saia pelo prato muito bem, mas dependendo do substrato, ele pode ainda não estar úmido. Pode haver muita parte do substrato que ainda esteja seco. O importante é mesmo nós regarmos bem a nossa planta, é pegar na planta, é levá-la connosco, é regar, esperar que a água saia por baixo, ver se o substrato já ficou todo úmido, todo bem regado, e depois tirar o excesso, porque nós não queremos raízes apodrecidas com o excesso de água que fica. Tirar o excesso de água, o substrato ficou bem regado e está perfeito. Ao pormos só um pouquinho de água, imaginem que eu chegava aqui constantemente com um copo de água e vertia, ela não ia ter água suficiente para aproveitar, para desempenhar as suas funções. Portanto, quando regamos uma planta, regamos bem. É para deixar aquele solo bem úmido, para a nossa plantinha conseguir viver feliz. Vamos agora ao terceiro ponto deste vídeo, que é exatamente o contrário do que eu estive a dizer até agora.
As pontinhas castanhas, apesar de ser assim um castanho um bocadinho diferente, pode ser causado por água a mais, ou seja, não água a mais porque vocês regaram com muita água, mas porque o solo ficou molhado durante muito tempo. Isto acontece normalmente quando há rega atrás de rega, atrás de rega, atrás de rega. É muito comum alguém ver uma pontinha castanha e pensar que a plantinha precisa de água, e pode ser exatamente o contrário. A planta pode estar constantemente encharcada e uma das maneiras dela mostrar é com manchas castanhas pelas folhas. Apesar de parecerem um bocadinho diferentes, é na mesma um castanho, a folha fica acastanhada. Eu tenho aqui um exemplo para vos mostrar, que está aqui atrás de mim, esta linda zebrina. O que aconteceu com esta zebrina? Estão a ver aqui esta folhinha? Eu acho que vocês conseguem ver. Eu acho que sim. Esta zebrina, quando eu a comprei, ela trazia um solo extremamente compacto, assim, era compacto, era cheio e vinha encharcado, completamente encharcado. E ela já trazia nas folhinhas de baixo, que é um dos sinais que há água a mais, estas manchinhas começam a aparecer nas folhas de baixo, já trazia assim umas manchinhas a ficar acastanhadas, assim um acastanhado não estaladiço, mas um acastanhado assim melado, ok? Era inverno, eu tinha acabado de trazer esta menina para casa, eu não queria trocar o solo para ela não ter assim um choque por ter vindo para uma casa nova, estar a receber um solo novo, com novos nutrientes. Deixei-a ficar naquele solo. Ia todos os dias lá fazer uns furinhos com aqueles pauzinhos de sushi para ajudar o solo a respirar, para ver se a água ia evaporando, mas eu já sabia, aquilo demorou semanas a secar. Eu tive para aí 4 semanas com esta miúda em solo compacto, cheio de água. E essas manchinhas então continuaram a desenvolver-se. Passado um mês, eu troquei-lhe o solo, ela já teve tempo de estar cá em casa, se habituar ao ambiente. Apesar de não ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, mudar uma plantinha, mudar o substrato a uma plantinha durante o inverno, o substrato continuava tão compacto, tão molhado ainda, que eu optei por trocar esta bebé de vaso. Acreditem ou não, o crescimento dessas manchinhas parou. Portanto, nós conseguimos sempre parar o crescimento destas meninas. Não se preocupem, ok? Ela ainda vai demorar uns tempos, ela está magoada, ela está aleijada, tal e qual como nós. Quando saímos de uma operação, quando temos uma ferida, tudo demora tempo a sarar, apesar do problema estar a ser controlado. Não se assustem. Façam aquilo que podem. Se notarem que o vosso substrato está molhado durante muito tempo e essas manchinhas começam a aparecer de baixo para cima, já sabem o que pode ser. Vamos deixar os substratos secar, vamos pegar nos nossos regadores, vamos mantê-los perto de nós e longe das plantas, só regar quando é necessário. Não esquecer que solo constantemente molhado vai muito provavelmente provocar o apodrecimento de raízes. E apodrecimento de raízes, quando as raízes apodrecem, é muito difícil recuperar uma planta, mesmo muito difícil. Quando ela está demasiado sequiosa, ainda é possível. Quando ela apodrece as raízes, plante manas. A solução é ir ao horto e comprar outro. Vamos então ao quarto ponto deste vídeo e para isso eu vou chamar a minha amiga para ela anunciar o tema. A respeito da casa é só umidade, muita umidade. Umidade. O problema é quase sempre a umidade. A umidade é daquelas coisas, para quem quer ter plantas de interior, essencial. Não há como ter estas meninas perfeitas, felizes e contentes sem termos uma umidade na nossa casa elevada. Não precisam de estar a cair gotas pela parede. Uma umidade confortável para as plantinhas e para nós. Vamos agora pensar de onde é que estas meninas têm origem. Normalmente tudo climas tropicais. Climas tropicais, umidades elevadíssimas. Temos então de tentar replicar esse ambiente dentro da nossa casa. Não vamos mais longe, eu vou dar o meu exemplo. A minha casa é seca, mas seca. Que a única coisa que eu tive que fazer quando me mudei para cá, se queria continuar a ter as minhas meninas, foi comprar um umidificador potentaço. Agora, se tu vives numa casa que já é úmida, é perfeito para teres estas meninas. Agora, se tal como eu vives numa casa que realmente é muito seca, aconselho muito a comprares um umidificador. Pode ser daqueles que estão muito na moda, utilizados para pôr cheirinho.
estão perfeitos, maravilhosos, isso funciona, está ótimo. A solução cá em casa foi mesmo comprar alguns umidificadores, tenho-os espalhados pela casa, o que me ajuda a aumentar então a umidade aqui para as minhas meninas viverem felizes e contentes. E plantemanas, não há maneira de falarmos de falta de umidade e não falarmos nas giras e terríveis, naquelas que estão sempre a cochichar ali atrás de nós, teca, 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 sem falarmos nas belas calátias. Estas bebés estão num ambiente que não é o ideal, que não é úmido o suficiente para elas, podem ter a certeza. Pontinhas castanhas é certo, certíssimo que vão aparecer, elas não perdoam, elas estão ali para vos ver falhar e à primeira oportunidade, acastanhei. Para vos mostrar mais em detalhe, esta menina também sofreu muito nas minhas mãos, porquê? Porque ela esteve cá em casa, ou melhor, na escadaria do prédio, durante um mês enquanto as obras decorreram. Sofreu bastante, muitas pontas castanhas apareceram, muito pó apanhou. Não há mal, está tudo bem, ela continua a crescer linda, ela era muito pequenina e está enorme, estão a ver, ela está saudável, mas eu vou ter que conviver com estas pontinhas castanhas que ela tem. Em algumas folhas, essas pontinhas castanhas eram tão grandes que eu optei por fazer assim um corte estético. Não há necessidade nenhuma de vocês cortarem essas pontas castanhas, mas como esta estavam mesmo grandes devido a esse tempo todo que ela teve lá fora, ambiente super seco, havia cheiros de tintas, o ar completamente contaminado, tudo cheio de pó, como ela sofreu bastante, ela tinha, por exemplo, esta folha, estão a ver, isto aqui fui eu que fiz este corte. Eu vou-me chegar à beira de vocês. Perguntam muitas vezes se podemos cortar estas partes castanhas, estas pontinhas castanhas que aparecem nas nossas plantas. Não há problema, desde que essa parte castanha já esteja mesmo estaladiça, ou seja, morta, ela já não está lá a fazer nada. Se ainda tiver cor, se ainda tiver assim um amarelado, não é para cortar, é para deixar ficar. Neste caso, eu vou-vos mostrar uma das folhas que eu cortei. Eu esta aqui optei para cortar, ela era uma folha assim grande por aqui e esta parte toda ficou castanha. E quando eu cortei, vocês conseguem ver que eu deixei parte castanha na folha, ou seja, quando eu fiz o corte eu não toquei na parte verde, eu não toquei em nenhuma parte que está viva ainda da planta, eu cortei pelo castanho. Portanto, se vocês realmente decidirem cortar, o que não há necessidade, as plantinhas são lindas assim, elas são lindas com estas manchinhas, estas manchinhas de sobrevivência, estas marcas de guerra, deixar sempre uma margem castanha, nós não queremos provocar um corte na parte saudável da planta, ok? Pronto. Lavo aqui as minhas mãos, caralho! Para finalizar, vermos sempre qual é a origem da nossa plantinha, se é de um país tropical, nós já sabemos, em casa vamos ter que lhe garantir essas condições, porque senão ela vai sofrer. Vamos ao ponto número 5 de deixar as nossas meninas todas morenas e esta eu fui culpada esta semana. Eu não me estou a perdoar, eu estou aqui a espetar facas e facas e facas. A minha monsterada Ansónia, sol a bater, sol a incidir diretamente na folha da planta nas horas de maior calor. A maior parte das plantas de interior não gosta, não tolera, não consegue tolerar sol direto. A maior parte dela vem de florestas tão densas em que elas se encontram na parte de baixo, rentes ao chão, com grandes árvores frondosas a fazer sombra. Ou seja, têm muita luminosidade, mas não têm sol direto. Esta semana entrei na sala, olhei para esta bebé e vi que um bocadinho de sol estava a incidir numa folha. Fui à beira dela para a puxar um bocadinho para o lado. Já foi tarde demais. Está aqui a marca do crime. Estão a ver esta situação? Esta folhinha estava assim aqui, nesta posição, e o sol estava-lhe a bater ali. Pá! Temos de pensar que as nossas plantinhas são exatamente como nós. Muito tempo ao sol, o que é que nos acontece? Escaldão. Elas não gostam, elas não toleram sol direto. Grande parte das nossas plantinhas até gosta assim de um solzinho, mas aquele bem matinal, aquele cedinho, que não faz mal a ninguém, só lhes faz até bem. Fora isso, tirá-las do sol direto, elas detestam, elas não gostam. Obviamente que eu estou a generalizar, estou a falar da maior parte das plantas de interior, principalmente as caláfias, é pô-las longe do sol direto, porque Nossa Senhora, se elas apanham ali uns 2 minutos, coitadinhas, finam-se. Fechá-las em casa, pô-las dentro de uma caixa, de uma gruta, não quero saber. Nada de sol direto, porque senão... é isto.
É sempre muito importante então vermos as características das plantinhas com que estamos a lidar, ver se algumas conseguem então tolerar, por exemplo, esse solzinho da manhã, outras que realmente não conseguem de todo, mas regra geral e regra de ouro para vocês: muita luz, muita luminosidade, ambientes bem iluminados, mas nunca sol direto. Vamos agora então para o ponto número 6, e esta é daquela que eu acho que vocês, plantomanas, não estão à espera, mas que acontece muito quando as raízes estão demasiado desenvolvidas para o vaso onde estão. Se há muita raiz, muita, está ali apertada no vaso e quase não há terra nenhuma, o que acontece é que quando vocês regam, não há terra suficiente para alimentar a plantinha. Logo, a plantinha não recebendo a quantidade de água de que precisa, pontinhas castanhas. Esta vem exatamente na sequência do ponto número 2. Pouca água e pouco solo para as raízes podem então provocar estas manchinhas tão desagradáveis nas nossas plantinhas. Este aposto que vocês não estavam à espera. Aposto que não está. E chegamos agora ao último ponto deste vídeo, graças a Deus, estão quase vocês a irem embora, não se preocupem, eu já me vou calar, já vou à minha vida. Com calma, vamos falar deste menino. Preparados? Fertilizante a mais. A quantidade de pessoas que eu vejo a dar demasiado fertilizante às plantinhas eu nem sei. É daquelas coisas terríveis para as nossas meninas. É exatamente como nós, quando nós já estamos cheios, quando nós já estamos fartos, quando nós já temos aqui o botão a saltar, não vamos continuar a comer, minha gente? Isso não nos faz bem? Nós não somos tipo avós a dar de comer às plantas? Não. Fertilizante a mais é uma dose enorme para as nossas meninas que estão a receber normalmente nitrogênio, potássio e fósforo, assim mesmo pá! Que as deixa a não conseguir lidar com essa quantidade a mais de comida. Elas não conseguem, faz muito mal. Eu sei que nós temos tendência a pensar, ok, aqui diz para pôr uma tampinha num litro de água, vou pôr 1,5, que assim dou-lhe mais um bocadinho que ela vai crescer melhor. Não podia ser mais errado, as plantinhas só precisam de um bocadinho de nutrientes aqui e ali para continuar a desenvolver felizes e contentes. E um dos efeitos secundários do fertilizante a mais é então começar por ver essas manchas nas folhas também, essas manchas estaladiças nas folhas. Nós não nos podemos esquecer que a maior parte dos substratos já traz fertilizante. Fertilizante normalmente de adubação lenta, que dura uns 6 meses, 7 meses, 8 meses. Portanto, mesmo quando vocês compram a plantinha, esse adubo já pode estar lá e vocês a estarem a fertilizar a seguir, podem estar a causar uma congestão às vossas meninas. Mais uma vez, às vezes nós pecamos por dar demasiada atenção a estas bebés, em vez de as deixar estar à vontade. Elas sabem cuidar bem de si. Truque para vocês, vamos tirar a mão do fertilizante, vamos deixá-las respirar um bocadinho. Falei. Tá? Pum. E plantomanas, chegamos ao fim deste vídeo, espero que tenham gostado e espero que vos tenha ajudado muito e que vos tenha relaxado acima de tudo. Eu fico toda contente quando vos posso passar este tipo de conhecimento e vos deixo assim, ok, então é isto, vamos lá atacar. Já sabem que se gostaram deste vídeo, venham aqui subscrever ao canal, juntar-se à família plantomana. Já somos tantas plantomanas, e depois é a família mais fofa que existe. Vocês não existem. Obrigada por todo o carinho, obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui comigo. Sem vocês, isto não era nada. Espera aí que isto merece uma dança da felicidade. Ai, está. Venho agora aqui de mais perto dar-vos um beijinho. Espero que se tenham divertido muito e já sabem, se quiserem estar mais de perto comigo, sabem onde me encontrar, a Tripeirinha no Instagram. Um beijinho para vocês, um abracinho fofo e até já!